Estamos aqui iniciando hoje o nosso segundo Hangout. Hoje o tema é treinamento funcional e CrossFit, moda ou realidade? Hoje contamos com a presença de Leonardo Oliveira Caju e Bruno Oliveira. E a gente vai desmitificar tudo possível sobre esses dois temas. Eu vou iniciar conversando com Bruno. Bruno é especialista em CrossFit, ele vai explicar, ele vai falar um pouco do currículo dele. E Bruno, após tu falar um pouco do teu currículo, fala para o pessoal, que é até particularmente uma dúvida minha, como é que o professor hoje ele pode se especializar em CrossFit? Bruno. Tá, boa noite pessoal. É o seguinte, eu comecei no CrossFit já faz mais ou menos 6 a 7 anos, conheci na old school mesmo, tá? E eu larguei até, por sinal, um emprego público, porque eu estava querendo seguir essa área e tive que fazer educação física. Bem, o CrossFit hoje, para quem quer ser, tá, professor, eu recomendo primeiro você treinar, porque o que a gente vê muito por aí são pessoas que veem vídeo no YouTube e vão tentar imitar os movimentos. Então, o que fez eu aprender tanto sobre CrossFit e tentar divulgar mais ainda o esporte foi ter treinado com pessoas que realmente sabiam e conheciam bem o esporte. Então, eu acho que o primeiro passo, tá, para o professor chegar a querer fazer uma certificação é justamente começar a treinar. Tem alguns módulos aqui pelo Brasil que é chamado de módulo de capacitação profissional, mas isso não te dá o direito de se autodenominar um treinador. Tá? Tem alguns levels, que é o nível 1, 2, 3 e 4 do CrossFit. Eu tenho hoje o nível 2, e o nível 1 é internacional, já tem aqui no Brasil, tá, Tiago? Eles vêm dos Estados Unidos para dar esse curso aqui no Brasil. O nível 2 também tem aqui no Brasil, tá? Então só apenas se você quiser o nível 4, que é acessado apenas lá nos Estados Unidos. Mas eu sou um cara ainda meio viciado, sabe, em tudo que for diferente, em tudo que foge um pouco a regra, né? Aquilo que eu acredito realmente no esporte, para mim é um dos melhores esportes que existe, tá crescendo aí bastante, e como diz moda é realidade, eu aposto minhas fichas que é realidade, porque moda não dura 12 anos, né? É algo que vem crescente a cada ano, duplicando o número de academias, principalmente aqui no Brasil. O pessoal está começando a enxergar de forma diferente. Brunão, pegando essa tua deixa com relação aos 12 anos que você citou o CrossFit, eu te conheço já faz alguns anos, desde a época que você era apenas, eu acredito que um apreciador da área, você praticava muito CrossFit, mas em termos técnicos, de embasamento teórico, talvez ainda não tivesse nem essa bagagem toda. Não. Bruno, o que é que mudou desde o teu início até hoje, em termos do CrossFit old school, para esse CrossFit que a gente vê hoje, um CrossFit mais acessível? Explica aí pra gente. Eu acho que tudo começou quando em 2007 um campeão, o campeão dos jogos, né, CrossFit, ele começou a ver que estava acontecendo muitas lesões nos alunos dele, principalmente em relação aos ombros. Então ele começou a se preocupar em coletar alguns dados e mostrar que alguns movimentos talvez precisassem de algum aprendizado antes, de algum fortalecimento antes. Porque antigamente o old school, no caso, você chegava, ia na internet, no crossfit.com, olhava o treino do dia, fazia de uma forma sem acompanhamento nem nada e postava o teu tempo ou o número de repetições que você fez em determinado treino. Então aquilo gerou que as más línguas caíram em cima. Até porque não era nada que podia ser comprovado, tá, de que dava resultado, não. Aí começou a aparecer fisioterapeutas querendo dar sua ajuda ao campo do CrossFit, por ver que ele estava crescendo, querendo diminuir esse tipo de lesão. Aí começou a questão da mobilidade, tá, que o Papa hoje é o Kelly Starrett, que tem o mobilityword.com, que ele fala de mobilidades para se fazer antes ou depois, mobilidades para ter uma maior amplitude de movimento, mobilidade para ser feita até durante mesmo o exercício. Então, pessoas muito mais cuidadosas. Em relação à periodização também melhorou bastante, tá? Mas é aquela coisa que pode ser periodizado, mas não é individualizado. Isso eu acho que é um pecado que o CrossFit ainda não abriu os olhos. Entendeu? Eu acho que, para mim, o futuro do CrossFit é você individualizar o aluno. O que fica difícil para aquelas boxes que tem 100, 120 alunos. Realmente é impossível você individualizar, né, para 120 pessoas. O que você pode fazer fazer aqueles testes. Muitas boxes também hoje têm o FMS,
tá? E eles utilizam isso e os exercícios corretivos eles passam lá no aquecimento para eles. Então a diferença antigamente foi que justamente você jogava o aluno lá dentro, não se preocupava muito com técnica, apenas com intensidade. E hoje em dia já tem toda uma preocupação em relação à qualidade do movimento do aluno. Boa noite a todos, boa noite professores, boa noite alunos, boa noite amigos online no nosso segundo encontro da Clínica UP. Vamos falar um pouquinho agora do treinamento funcional. Queria agradecer mais uma vez a presença do nosso palestrante Bruno, que aceitou o convite, nosso palestrante Léo Caju, os dois tiveram que mudar a agenda aí de hoje, agenda lotada, cancelar algumas aulas. Muito obrigado, professores. Começando falando um pouquinho do funcional, falar do funcional mexe um pouquinho com o coração, né? O clube trabalha com funcional também, o Thiago, o Vitão, e a gente está vendo aí uma crescente muito grande na área do treinamento funcional, e os autores já vem citando como treinamento integrado. A palavra funcional, digamos assim, ela ficou muito banalizada no mercado, tá? Todo mundo virou treinador funcional, todo mundo abriu seu estúdio, seu grupo, a praia está cada vez mais lotada, nós temos aí treinos e circuitos sem um objetivo real, sendo chamado de treinamento funcional. Então, os autores preferem passar para o tema do treinamento integrado, um trabalho integrado, onde o corpo trabalha de uma forma integrada, em vários planos, de uma forma global. Mas hoje quem está com a responsa para falar sobre isso aí é o Léo Caju. A gente vai estar respondendo aí também. Então eu vou passar a bola para o Léo Caju, o que é que ele acha dessa mudança aí do treinamento funcional que vem acontecendo nos últimos anos e esse trabalho integrado. Como é que está acontecendo aí, na sua visão, Caju? Então, boa noite, pessoal. Valeu pelo convite mais uma vez. O primeiro Hangout foi bem interessante, mas não era muito nessa área técnica. Então hoje eu vou entrar um pouquinho, de fato, na área que a gente trabalha mais, que é a parte técnica. Então, Lázaro, essa parte do treinamento integrado hoje, graças a Deus, está melhorando, está mudando um pouquinho a concepção, porque eu acho que a gente já está há algum tempo, um pouquinho mais que vocês, talvez. Já estou há uns 10 anos 8, 9, 10 anos nessa parte de treinamento funcional. Sou mais novo do que Bruno, claro. E comecei muito naquela fase de que todo mundo achava que treinamento funcional ia ficar em cima de bozu, ficar em cima de bola, e a plataforma instável. Isso já mudou muito. Aí depois veio o boom da praia, de que se você não usar cone de deslocamento e escada de agilidade, parece que você não fez trabalho funcional. E isso é mais um mito que a gente vê, e que ainda bem as pessoas estão percebendo que está mudando. E nessa questão do trabalho com o corpo como um todo, e perceber que você vai conseguir mexer da ponta do seu pé até o topo da sua cabeça, e o corpo vai trabalhar nesse sentido, é uma visão extremamente nova. E são poucos ainda que se atentaram a isso. E acredito realmente que, tanto no funcional, fora o CrossFit, que dá para usar, como no CrossFit, isso está melhorando. E temos boas pessoas trabalhando, tem boas pessoas que estão chegando de fora, o que era difícil. Você pegar alguém dos Estados Unidos que, supostamente, né, está fazendo as coisas novas, está vindo para o Brasil, está vindo para Recife, está vindo para Fortaleza, São Paulo. Então, a gente está tendo mais acesso a esse tipo de informação. Eu só vejo coisas boas, mas o pessoal tem que abrir o olho e perceber que mudou. Mudou. Está na hora de abrir um pouco mais a mente. Caju, me fala um pouquinho aí da sua visão sobre o CrossFit. Dá uma esclarecida aí. Então, eu já conversei muito com o Bruno sobre isso, que eu vejo o CrossFit usando várias ferramentas, várias modalidades, várias coisas interessantes, só que parece que em algum momento, quando juntam todos no mesmo pacote, no mesmo treino, no mesmo momento, parece que alguma coisa não está encaixando, pelo menos na minha visão atual, desse trabalho totalmente integrado entre várias modalidades juntas. O kettlebell é usado no momento, o trabalho de salto na caixa é outro trabalho, o trabalho de tiro em 40 metros. Esses trabalhos são muito interessantes, cada um com o seu objetivo, mas parece que em algum momento eles se perdem. Eu não sei se são todos os boxes, sinceramente. Eles se perdem na hora que eles são mal encaixados. É a minha visão. Mas a gente conversa muito e
tá vendo essa melhora também. Porque parece que apareceram algumas coisinhas aqui, uma lesão ali, principalmente quando a gente fala da progressão do levantamento olímpico, que eu acho que é o que acaba dando mais problemas. Então a galera tá abrindo o olho porque tá aparecendo uma lesão aqui, uma lesão ali, e tá tentando melhorar. Eu acho que já é uma realidade, não é moda, como o Bruno falou, mas precisa ainda dar um polimento melhor. É a minha visão. Bruno, olha só. Pegando essa deixa, eu vou também pegar a deixa que Caju pegou e a gente vai fazendo essa conexão e tornando o papo cada vez mais constante. Certo. Ele falou de lesão. E eu vejo muito, Bruno, nas redes sociais, pessoas que ainda têm resistência quanto o CrossFit, usar artigos e estudos que embasam que o CrossFit é lesivo, é um esporte lesivo. O que é que tu tem a dizer? O que é que tu tem para explicar para todo mundo que está assistindo a gente hoje sobre essa relação CrossFit-lesão? Existe, Bruno? É algo real? É real. É real, mas os artigos científicos que eles falam, usam como embasamento, são dois, tá? Eu estou até aqui com o nome deles. A NSCA, eles pediram desculpas por ter mentido sobre os dados. Disseram que cerca de 19%, eu acho, do estudo, tá? As pessoas se lesionavam. Só que quando eles foram realmente buscar a verdade, eles disseram que foram 11 participantes que não concluíram o treinamento. Quando foram buscar a verdade, os 10 disseram que em nenhum momento quem fez o estudo foi procurar saber o porquê que eles tinham desistido. Dessas 11 pessoas, 10 deram a resposta, e dessas 10, 2 tinham se lesionado. E dessas 2, nenhuma tinha se lesionado no CrossFit. Então, quer dizer, o estudo foi invalidado, eles pediram desculpas, deram um adendo lá. E o outro é o mais recente, que eles dão um número assustador de que 73,5% dos participantes do CrossFit já tiveram algum tipo de lesão. Esse foi um estudo feito através de um questionário online, não tira a credibilidade, mas também não dá tanta credibilidade a isso, mas viram que mesmo com esse número, a cada 1.000 horas, existem 3,1 lesões a cada 1.000 horas. Quer dizer, comparado a outras formas de exercício, o CrossFit está bem demais. Tá? Se eu colocar, por exemplo, coloquei até um gráficozinho assim para mim, para estar acompanhando, para falar para vocês. Se eu colocar, por exemplo, com futebol, com levantamento olímpico, com powerlifting, no caso, o CrossFit tem um menos índice de incidência. Agora, o interessante que o Caju e você falou também, é que quando o Caju falou que você junta, tá, as modalidades todas, por exemplo, o levantamento olímpico tem muito índice de lesão, principalmente no ombro, mas o CrossFit tem mais que o levantamento olímpico, porque ele não utiliza só o ombro no levantamento olímpico, ele utiliza o ombro também nas argolas, utiliza o ombros com barra, entendeu? Então tudo isso junta para que ele seja, o número de lesões realmente aumente. Tá? E lesão existe em qualquer esporte, em qualquer boxe, eu posso garantir que já teve 1, 2, 3 alunos no mínimo que se lesionaram e ou ficaram em casa ou pararam de treinar. Infelizmente essa é a realidade, até porque alguns treinadores talvez estejam tão preparados, tá, para lidar com o problema de alguma pessoa, para individualizar aquela pessoa. Quando vem o problema que eu estava falando, a individualização que ainda não existe no CrossFit. Bruno e Caju, também observamos aí, dentro do nosso cenário, essa crescente no número de lesões, acompanhada da crescente número de praticantes de atividade física. Porém, muitos desses praticantes negligenciam essa parte, essa prescrição feita por um profissional. Muita gente começa a se movimentar de qualquer jeito e vem acompanhado aí com o avanço da tecnologia de alguns aplicativos. Eu queria saber aí a visão dos dois sobre a importância da individualidade na questão da prescrição e na questão também da avaliação pré-participação. A visão do CrossFit, a visão do funcional e a visão do trabalho integrado. Acredito que o CrossFit, como funcional, fazem esse trabalho integrado, tá? Mas o que é que vocês acham dessa relação aí, o número de praticantes, o aumento desse número de praticantes, o aumento do número de aplicativos, esse avanço tecnológico aí? Hoje em dia todo mundo tem um aplicativo para correr, um aplicativo para prescrever o treino, e o professor acaba um pouco esquecido ou ficando de lado. Não aquela importância ali, até na dúvida, para consultar até o que o aplicativo está falando,
já vem aí sendo escanteada, e esse número de lesões vem aumentando. Vocês acreditam que esse gráfico aí está em paralelo, essa crescente? Pode ir aí o Caju. Bom, Lázaro, isso eu converso muito com os meus alunos e com alguns colegas de trabalho. Vou citar uma coisa que é bem antiga, mas é extremamente pertinente. Há 50 anos atrás, um cara chamado Kenneth Cooper, acho que todo mundo já falar fazer um Cooper, criou a ideia de que... Criou não, né? Liberou a ideia, disseminou que andar era bom para todo mundo. E aí todo mundo saiu andando. De repente, alguns anos depois, 20, 30 anos depois, ele disse que correr é melhor. E todo mundo saiu correndo. E aí, depois de quase 30 anos desse correr é melhor, apareceu que muita gente está se lesionando porque acha que é colocar um sapato, seja ele qual for, e sair para correr. Então, esse tipo de informação, quando ele se globaliza, é interessante. A gente vê muito isso em rede social, blogueira e tal, não vou entrar nesse mérito, mas é bem isso. O problema é que na hora daquela célulazinha, que é aquela pessoa que está treinando, do jeito que ela está treinando, como ela executa, a velocidade, vários aspectos, é naquela hora que ela se machuca. E não na hora que está sendo prescrito ou falado, no vídeo, por exemplo. Porque no vídeo, se você prestar atenção, vai ser sempre um professor bem treinado, ele pode não ser forte, pode não ser sarado, mas o movimento dele não vai ser ruim. Só que quando eu recebo, eu, praticante, sem ter uma conversa próxima de um professor, eu vejo como eu acredito que seja. E esse gap dá um problema gigantesco. Só que tem algumas coisas que só vão aparecer daqui a 10, 20, 30 anos na população como um todo. Mas para cada indivíduo isso pode aparecer no primeiro treino, no 10º ou daqui a 2 anos. Então eu ainda acho que essa parte tecnológica vem para ajudar demais o mercado, vem para tirar o pessoal do sofá, mas também vai vir para causar alguns pequenos problemas que depois vai precisar de grandes ajustes. Mas eu vou sempre achar que quanto menos pessoas sentadas vendo televisão com controle remoto, é melhor para o mundo inteiro. Mas não vai tirar hora nenhuma nosso mercado de trabalho, graças a Deus. Concorda, Bruno? Concordo. Concordo de gênero, grau e número aí com o Caju. Tá? Eu acho que esses aplicativos que vêm hoje vieram para somar. Tá? Tem muitos aplicativos bons no mercado. Mas infelizmente não só os alunos, como também alguns professores se aproveitam do YouTube, por exemplo, que não é aplicativo, mas é uma rede enorme de vídeos, como falei no começo, justamente para estar tentando aprender através de vídeo ao invés da prática. Como o Caju também citou, tá um professor bem treinado, ele vai executar o movimento e as pessoas vão tentar imitá-lo, tá? Sem saber se existe alguma limitação ou não, sem saber se aquele movimento vai lhe trazer algum benefício. Até o uso mesmo do Instagram hoje geralmente é mal utilizado, né, por causa de algumas pessoas digamos assim, as blogueiras da vida, né, que passam esse assunto para outra hora, mas você vê que realmente são mais, segue esse tipo de gente que não sabe o que está fazendo. Bem, e outra coisa também que eu falo do celular, que a gente gasta muito tempo, tá, no nosso telefone, no dia a dia. Então, eu geralmente faço isso com um aluno meu. Cada vez que ele dá uma olhada no telefone, qualquer que seja, Facebook, Instagram, ele faz 5 burpees. Tá? Então, você fazendo 5 burpees, significa no final do dia você vai ver o quanto que você perdeu tempo olhando no celular. Com certeza. Uma boa. Boa. Show de bola. Caju. Oi? Caju, vê só. Se a gente for começar a pensar no treinamento funcional como uma realidade hoje, se a gente pensar também que o CrossFit é uma realidade hoje, o que é que a gente pode pensar também? Como é que a gente pode sistematizar uma carreira de um profissional que está querendo se especializar na área de treinamento funcional? O treinamento funcional, Caju, ele tem que ser dissociado do treinamento de força, que é uma coisa que está acontecendo muito, ou a gente consegue integrar e agregar bastante, tanto no termo financeiro, questão de carreira, plano de carreira, como também no profissional em termos teóricos. O que é que tu acha disso, Caju? Fala aí. Pô, Thiago, você falou o ponto-chave. Quem me conhece sabe um pouquinho de que eu não consigo separar as coisas. Que meu trabalho é extremamente misto. E que separar, poxa, eu não posso mais usar máquina nunca na minha vida, ou eu não posso nunca mais fazer trabalho com barras, ou independente de qualquer tipo de treinamento que seja
de 1700 para cá, muitas coisas atuais vieram lá de trás. Ah, não, o Kettlebell deu um boom, mas ele foi criado nos anos 70. Não, não foi criado nos anos 70, ele já existe desde 1700. Então, essas são coisas que estão sendo trazidas de volta e virando o que a gente chama moda ou realidade, mas cada princípio vem desde lá de trás, do início. Então, o trabalho funcional, assim como o trabalho de força, eles se somam. Porque, por exemplo, que é um negócio bem simples, não tem como você gerar potência se você antes não gerar força. Força precede a potência. Então, como você vai fazer um trabalho de potência muito bom se você não trabalhou a força antes? Então, são coisas diferentes. Ah, você pode optar por não usar a máquina? Claro. Em compensação, se você optar por um aluno que está extremamente sedentário e não consegue fazer um movimento limpo em nada, você vai deixar de usar a máquina por causa disso? Ah, não, porque funcionar não usa a máquina. Pô, cara, não é por aí. Então, a minha visão é saber exatamente o que você está querendo fazer, onde você quer chegar, e nesse caminho, usar ou não a máquina. Se vale a pena usar ou não a máquina. Agora, força versus funcional, que parece que também funcional virou a ideia de ser sempre metabólico. Ou você faz o circuito metabólico para sair lá pingando, ou você não fez treinamento funcional. Essa é uma outra ideia totalmente falha, na minha concepção. Então, as duas coisas têm que estar muito casadas. Mas está melhorando, espero. Pois é, essa questão da tecnologia é uma coisa que a gente vai bater lá na clínica também. O Bruno tem alguns aplicativos aí para falar mais a fundo sobre o CrossFit, o Caju sobre avaliação, aplicativos ricos aí também. Eu acredito que a gente tem que fazer muitas vezes o simples sem simplificar. Eu acho que um simples aplicativo que você consegue marcar um tempo até para um circuito, que ele dá o intervalo e dá o tempo de estímulo, já ajuda muito. Eu brinco com alguns alunos que eu tenho um estagiário esse aplicativo. Eu não preciso olhar para o celular porque ele dá um bip, e esse momento que eu não olho para o telefone, ele ganha ali 5 segundos, talvez, se eu fosse mexer no cronômetro, em análise de movimento. Quem trabalha com análise de movimento, com padrão de movimento, sabe o quanto é difícil a gente analisar o movimento. Às vezes o nosso olho nos traz, né? A gente filma lá, viu que o aluno fez um movimento compensado, e na hora da gente análise ele sem o vídeo, às vezes passa despercebido. Mas aí eu queria perguntar para o Bruno, ele falou um pouquinho das revisões, dos aplicativos. O Bruno, você acha que muitas vezes, muitos autores, até muitos colegas da profissão, o CrossFit chega a ser tão mal falado? Tem uma visão de que o CrossFit não é para todo mundo, realmente o CrossFit é para todo mundo, o CrossFit machuca, o CrossFit é para atleta, ou o CrossFit é um esporte? E esporte, todo esporte tem risco de lesão. Futebol é um esporte e lesiona. O que é que você acha disso, Bruno? Eu acho que essas pessoas têm mente fechada. Eu acho que elas ficam procurando por coisas que elas querem odiar, sabe? E procurar por coisas que eles querem falar o tempo todo. Se você olha hoje em dia na mídia na mídia social mesmo, tá? Tem muitos que chamam de trolls online, tá? Pessoas com pensamentos negativos. Então, é como se fosse um garoto, um rapaz que à tarde da noite ele vai entrar na internet só para falar mal de alguma coisa. Tá? Eu acho que as pessoas realmente deveriam antes de... Eu mesmo, no meu caso, muitas vezes, as pessoas falavam mal de mim, na academia mesmo elas riam de eu fazendo movimento. Tá? Eu sei que Lázaro e o Thiago eram... não eram deles não, eu tô falando que vocês viam muito isso. Tá? As pessoas que olhavam para mim fazendo levantamento olímpico, ou fazendo um deadlift, para que esse cara chama de pra que isso? Hoje em dia o exercício agora não é nem snatch, é um pra que isso? Poxa, o rapaz não chega para conversar com você e trocar uma ideia que nem foi no caso de chegar. Olha, o que você está fazendo? Entendeu? Não tem humildade de chegar e trocar uma ideia. Preferem chegar na internet e propagar uma coisa falsa, né? Propagar o ódio dele. Não sei, é como se ele achasse que a gente estivesse falando, como é que se diz, roubando a fatia do bolo dele. Entendeu? E CrossFit aí, essas pessoas que falam mal vão ter que aceitar, tá, de uma forma ou de outra. Eu acho que é justamente por não conhecer, por falar mal, tá? Por não conhecer que eles criticam bastante. Entendeu? E até colocam alguns artigos científicos. Oi. Brunão, desculpa te interromper. E também acrescentando um pouco, se a gente pegar tudo que é novo, incomoda, né? Muito.
Até você convencer aquela pessoa de que aquilo é necessário, eficaz e eficiente, ela vai fazer de tudo para mudar, ou para pelo menos fazer com que a grande maioria das pessoas que a seguem, por qualquer que seja a metodologia dela, ignorem você. Esse é o ideal das pessoas. O novo sempre vai incomodar. Mas eu acredito que o CrossFit e o treinamento funcional já provaram, tanto teoricamente quanto na prática, que são ferramentas fundamentais para a saúde de todos hoje. Eu acredito que todos que estão aqui hoje, quem está assistindo, a ideia que a gente está querendo passar moda ou realidade, a gente acredita que é muita realidade. Não é pouca, não, é muita. Porque se a gente for pensar em ferramenta de trabalho, os 4 que hoje estão aqui, repito, a gente acredita que caixas de ferramentas cheias valem muito mais do que caixas de ferramentas com uma metodologia só. Então, quanto mais a gente tiver, mais a gente agrega. Concorda, Lázaro? Claro. Com certeza. É aquela velha história de vou apertar um parafuso, mas eu preciso saber qual parafuso eu vou apertar. Então, essa história está batida, mas ainda não é tão usada. Fica só na teoria. Vou passar um pouquinho agora, mais uma pergunta para o Caju. Em relação à avaliação pré-participação, nós vamos ter lá na clínica, você falou um pouco da avaliação. Sábado, tá chegando aí. Como é que você pode trabalhar em cima do funcional, Caju? E com essa avaliação funcional que algumas academias hoje já vendem, como um produto, um novo produto aí no mercado, avaliação funcional, avaliação na análise de movimento. Pois é, Lázaro. Já, graças a Deus, essa questão de avaliação da qualidade do movimento, não só na qualidade, a gente já consegue ter uma questão quantitativa também bem interessante, já ter sido a realidade nas academias com a mente um pouco mais abertas. Ou, na verdade, que estão focando demais nesse mercado muito aquecido do treinamento funcional. E estão indo em busca de ver qual é a lacuna real no movimento daquele aluno para que ele consiga fazer da melhor forma possível os movimentos mais básicos e a partir desses movimentos mais básicos, eles abrirem, como o Thiago falou, as ferramentas, as caixas de atividades mais difíceis, mais desafiadoras. Eu fico brincando com os meus alunos que é igual o jogo de videogame. Você começa lá com um monstrinho bem fraco e à medida que você vai ficando mais forte e se desenvolvendo, vão aparecendo outras armas, você vai acrescentando armaduras e espadas e coisas desse tipo, que é basicamente a mesma coisa no treinamento funcional. Você percebe que ele chegou no nível X, você já consegue acrescentar alguma coisa a mais, ou trabalhar uma forma mais difícil, mais desafiadora, que não necessariamente precisa ser a sobrecarga peso absoluto. Ele pode trabalhar com exercícios mais complexos, que envolvam outros tipos de exigências, não necessariamente trabalhando só com carga. Tanto que para 2016, o segundo top trend de atividade física, de educação física, é exercício com peso corporal. Como é que você vai aumentar a dificuldade com peso corporal se não tem sobrecarga, não tem peso de fora? É trabalhando exercícios mais complexos ou trabalho com salto, esse tipo de coisa. Mas na minha concepção, não vale a pena você dar um passo muito grande se ele não consegue fazer o básico. Se a pessoa não consegue andar direito, ela não tem por que correr ainda. Então é uma questão muito minuciosa. Treinar, ver como ela está treinando, fazer uma avaliação rápida, reavaliar e ver como ela está progredindo. Tá tudo bem? Vai para frente, pô. Se não tá, volta, parcela. Eu não sou só adepto do treinamento integrado. Eu às vezes acredito que parcelar faz com que você vá lá na frente um pouco mais lento, mas que você vá com mais qualidade. Então eu tenho que pensar no todo. Eu tenho que ver o aluno como um todo. Ele, para mim, ele é um desenho meio inacabado e eu vou colocando cada pilar em cima disso. Depois que ele está pronto, é só dar pancada. É o sonho de qualquer treinador pegar o aluno pronto e para dar pancada nele. Mas não é a realidade. Pessoal, só reforçando um detalhe, só para dizer que a gente abriu para as perguntas. O celular é esse número que está na tela, é o WhatsApp. Pode ficar super à vontade, envie suas perguntas, tanto para o Caju quanto para o Bruno. Enquanto isso, vamos continuar o bate-papo. Toda à vontade, Lázaro.
Só lançar uma pergunta aqui para os professores e até para alguns alunos que estão presentes aí. Que o Caju falou da carga, ele encaixou perfeitamente ali. Só uma pergunta, se muitas vezes chega um aluno na academia que não consegue nem se equilibrar com o peso do próprio corpo, por que eu vou dar uma carga para esse cara? Acho que a gente pode responder essa pergunta na clínica aí, ou até se encontrar na academia e você trazer essa opinião aí. E até o próprio aluno. Então vamos abrir aí, já tem uma pergunta aí, Tiago. É uma pergunta aqui do amigo Tiago também, seu xará. Ele pergunta o que vocês acham do marketing para o CrossFit e para o treinamento funcional. Vocês acham que o CrossFit, Bruno, e o funcional, Caju, eles já se fazem por si só esse marketing? Ou precisa de um trabalho de marketing em cima? Eu queria acrescentar nessa pergunta aí, o que vocês acham que fez abrir tanto boxe aqui em Recife, abrir tanto grupo na praia, se foi só o termo treinamento funcional, CrossFit e novidade, ou a novidade em si? Tá, vou dar início então. O CrossFit hoje, sozinho, ele faz o próprio marketing. No começo foi bom. No começo foi o site em que as pessoas procuravam algo no Google, tipo flexão, barra, e chegavam no site do CrossFit e começavam a fazer os mesmos treinos. E aquilo tiveram a ideia de fazer o CrossFit Games em 2007, e em 2011 ou 12 a Reebok entrou, tá, com os dois pés realmente, querendo patrocinar bastante. Tem até ele estava até lendo um artigo dizendo que CrossFit não pode ser considerado um esporte, porque se fosse esporte ele não poderia ter um patrocínio desse, né? Esporte é futebol, esporte é vôlei, esporte é basquetebol, é rugby, e nenhum desses esportes tem um patrocínio dessa forma. Então as pessoas já estão começando a querer colocar o dedo nisso. Continuando, qual foi o resto da tua pergunta, Lázaro? Porque está entrando muita boxe aqui, está abrindo? Porque eles viram que realmente dá certo. Né? Eu entrei aqui junto com um antigo sócio meu com a primeira boxe, tá? Que era lá em Piedade, e realmente foi crescendo. Começou a ver que deu certo. Então as pessoas começaram lá na Zona Norte, abriu outra na Zona Norte, e hoje a gente tem cinco boxes e dá para abrir mais duas no ano que vem, que eu saiba. Mais duas que eu sei. Tá? Então, o que é perigoso também, tá? Porque é aquela coisa, né? Você não pode simplesmente abrir um local e colocar pessoas dentro sem antes fazer como é que eu posso dizer, um aparato de como é que são os treinadores, como é que eles estão, né? Para lidar com tanta gente que vai à procura desse tipo de esporte, no caso do CrossFit. Perfeito. Eu tenho aqui já algumas perguntas. E aí, a primeira pergunta que eu vou fazer é de um dos profissionais que hoje já é uma referência aqui em Pernambuco. Ele está crescendo demais e eu acredito que os 4 aqui conhecem. A primeira pergunta que a gente vai fazer é de Siddhartha. Meu amigo. Siddhartha perguntou que ele fala muito da importância do crescimento das áreas, tanto do treinamento funcional quanto do CrossFit. E ele quer saber, Caju e Bruno, ambos, como é que vocês veem a perspectiva do treinamento funcional e do CrossFit aqui em Recife nos próximos anos? Acho que eu vou começar essa. Cida, valeu aí, Cida falou comigo também no privado aqui. Cara, sensacional para mim. Ele vai muito numa linha que eu acredito ser interessante. Você pega a parte macro, óbvio, trabalhos grandes com metodologia sobre treinamento funcional como um todo, mas ele vai se especializando em cada ferramenta, cada método. Por exemplo, o Clubbell, que é a massa, o Kettlebell, o levantamento olímpico, você vai pegando cada pedaço para somar e fazer o todo. Então é muito nisso que eu acredito. E eu realmente acho que esses cursos um pouco mais específicos são uma boa tendência para os próximos anos. E é nessa expectativa que eu acredito que o treinamento funcional vai ficar por muito tempo e vai sendo melhorado. Porque é difícil você também ser um extremo generalista sem aprender a minúcia de cada coisa. Porque senão você vai acabar usando uma ferramenta que é espetacular de uma forma muito moderada, muito negligenciada e deixando de usar o melhor que ela pode te dar, por exemplo.
Brunão, CrossFit daqui a alguns anos, como é que tu tá enxergando? Bem, eu tenho hoje em dia, eu, Bruno, tá, depois de algum tempo, tenho uma visão um pouco maior, né? Eu não tenho mais aquela visão restrita de que CrossFit poderia ser a única coisa que eu poderia utilizar na minha vida para ter um bom condicionamento físico ou para alcançar meus resultados, no caso, né? Eu acredito, como falei no começo, tá, que o CrossFit realmente ele vai fechar no momento em que ele individualizar a pessoa. Eu acho que, mais uma vez, eu afirmo que isso, para mim, é o futuro do CrossFit, mas isso não vai acontecer o ano que vem, nem daqui a 2 ou 3 anos, tá? Porque a febre está realmente chegando agora no Brasil, então as pessoas estão com aquilo ainda de mobilidade, o que não é errado, tá? Apenas dizendo que essa evolução que chegou agora do old school pro CrossFit de agora é justamente essa coisa de mobilidade, de inserir outros tipos de treinamento dentro. Tá? Tem uns atletas do CrossFit Games, competidores de atleta de elite, fazendo rosca bíceps, tá? Fazendo bent over row, que eles chamam que é remada curvada, algo que no começo isso era completamente motivo de chacota, de piada. Tá? Para que serve rosca bíceps? Para que serve isso? Para que serve como é que eles faziam? Um arremado unilateral. Então eles não pensavam nisso. Hoje em dia, você vê eles utilizando esses exercícios acessórios, até dentro de uma sala de musculação, para melhorar a performance dele lá fora, dentro do esporte mesmo. Tá? Então acho que o futuro realmente, para mim, vai ser esse. É você fazer uma forma individualizada, periodizada mesmo, tá? O CrossFit. O que acontece, só rapidinho aqui para terminar, o que acontece muito aqui hoje em dia, as pessoas, todo mundo quer ser que nem Hit Froning. Você sabe quem são? Hit Froning foi um cara que é tetracampeão mundial dos Jogos CrossFit Games. Todo mundo quer ser Hit Froning, mas ninguém quer treinar o quanto ele treinou. Tá? As pessoas querem pegar um pedaço do treino, o Hit Froning fez esse treinamento aqui ano passado, quer pegar um pedaço, quer achar que aquilo vai ser para ele, vai se encaixar com ele e vai dar o resultado que ele quer. Então, acho que muitas pessoas ainda estão nessa ideologia de pegar as coisas na internet, pegar os treinos feitos de outras boxes, campeões mundiais e utilizar com os alunos, sem pensar que eles não são atletas, eles estão ali para um bom condicionamento físico. Apenas 1% da população mundial pode ser considerada atleta de elite, de nível altíssimo do CrossFit. 1% apenas de toda a população. Show de bola. Só reforçando aqui, esse é o número do WhatsApp para perguntas. Podem ficar super à vontade para mandar. Chegou uma pergunta aqui, Caju, que é direcionada para você. É do Carlos, formado. Professor Carlos, ele está perguntando se você já reparou que se na Zona Sul, que é o ambiente que ele trabalha, o número de assessorias na praia tem aumentado, mas inversamente proporcional é o número de alunos aderindo. Existe, Caju, uma baixa real do número de pessoas buscando a praia ou não? É algo muito sazonal? Professor Carlos. Valeu, Carlos. Obrigado aí pela pergunta. Cara, eu acho que as duas coisas estão mais ou menos interligadas. Para mim, vai ser sempre a lei da oferta e da procura. Se você tinha, há 2 anos atrás, o Clube App mais 3, hoje você tem o Clube App e mais 40. Daqui a pouco não tem faixa de praia, igual o Barraqueiro, vai ter briga. E já teve briga. Então, a oferta e a procura acaba mexendo muito com o mercado. Tem muita gente, uns bons, outros não tão bons. E com a procura normal, eu acredito que não tenha diminuído tanto. Só que a diferença é que você tem um grupo com 10, outro grupo com 15. Antigamente você podia pensar, sei lá, que eram menos. Tinha 50 em cada. Você olha, poxa, o grupo tá caindo. Na verdade é porque se dividiram muito. E também a gente vive, numa cidade meio praieira. Meio não, totalmente. Só que a gente tem menos períodos de chuva. Mas ainda assim, essa questão sazonal é mais complicada. Pô, são pouquíssimas as pessoas que acordam de 7, 5 horas da manhã para dar aula ou para treinar, se faça chuva, faça sol. Que é muito bonito tirar foto de 5 da manhã e ver o sol lá lindo com o mar bonitão. Mas na hora que o bicho está pegando na chuva, a galera corre para academia, que é uma realidade. Mas eu ainda acho que não, pelo contrário, eu ouço demais amigos e amigas falando sobre, eu não gosto de academia, eu gosto de praia, eu gosto de trabalhar outdoor. Eu não acredito realmente que o número total esteja caindo. Eu só acho que está se dividindo demais, porque tem gente demais trabalhando. Era isso que eu ia deixar até a pergunta para Lázaro, porque
Tanto eu quanto o Lázaro, a gente atua na praia há mais de 3 anos com a Clube Up, a assessoria esportiva. E aí eu vou fazer a pergunta para Lázaro, porque eu já tenho a minha resposta na cabeça, mas eu quero escutar dele, que é um dos caras também de maior renome no treinamento funcional hoje aqui em Recife, pelo menos na minha visão, na minha concepção. Lázaro, tu acredita que os alunos não, os clientes que buscam hoje o treinamento funcional na praia, por ter vamos dizer, tantas assessorias, pulverizou-se o mercado? A gente vê isso muito com relação à loja de suplementos. Loja de suplemento hoje, a gente conversando com um investidor da área, ele disse que pulverizou muito por causa da internet, por causa de tantas lojas físicas. Tu acredita que esse é o caminho também, Lázaro, negativo, que está acontecendo na praia, nas assessorias? Pois é, Thiago, eu acredito que a falta de informação, às vezes, você entrar num grupo ou numa assessoria esportiva, acaba ocorrendo essa pulverização. Por exemplo, o aluno realmente ele não sabe se ali tem um profissional, se ali tem um estagiário, nada contra os estagiários, mas a gente sabe que por lei quem ministra a aula é um profissional, um professor formado e habilitado. Que aí tem outro problema. Um problema aí que é pior você ter um habilitado que está fazendo um trabalho não tão legal ou um estagiário não habilitado que está fazendo um trabalho legal. Isso é outro problema para se discutir, quem sabe em outra oportunidade. Mas o que acontece muitas vezes é isso, Thiago. Essa facilidade para abrir assessoria, para abrir grupo, para levar seu material e chegar na praia, isso não ocorre para você dar uma aula em academias, por exemplo. Ministrar uma turma de uma aula coletiva em academia. A academia tem um pouco mais de receio para abrir esse espaço para, digamos assim, uma pessoa que não esteja capacitada. Daí, partiu outro ponto. O aluno não tem essa informação e o professor ou o estagiário se sente seguro. Então, ele pode não ter feito nenhum workshop, digamos assim, treinamento funcional, e chegar lá na praia e abrir sua equipe, sua assessoria, e de repente está com 50 alunos, trabalhar com volume. E a gente vê isso acontecendo muito. Então, isso já me faz puxar outra pergunta aqui para o Bruno. Bruno, muitas vezes o aluno, ou até a gente mesmo não sabe, se quem está ali é um especialista em treinamento funcional, em trabalho integrado, se é um profissional da área. Muitas vezes alguns alunos ficam na dúvida sobre o treinador do CrossFit. Tem uma palavrinha bastante usada no mercado, que é o coach. Certo. Eu queria saber se todo treinador do CrossFit realmente é um coach, ou o que é um coach em questão. Esclarece essa dúvida aí para a turma aí. Rapaz, coach hoje em dia só nos Estados Unidos, viu? Que é justamente o pessoal do CrossFit que tem o nível 4. Hoje em dia quem tem o nível 1, 2, 3 é chamado... Eu acho que coach é porque eles acham bonito chamado de coach. Quando algumas pessoas que eu mal conheço me chamam de coach, eu, por assim dizer, não gosto muito. Eu acho que esse nome coach é uma pessoa que tem uma posição bem especial na vida de outra pessoa. Tá? Eu acho que é aquela pessoa que se importa com você, é aquela pessoa que sabe a data do seu aniversário, é aquela pessoa que se você conversa com ela no final de um treino. Isso é realmente ser um coach, um treinador, sabe, de verdade. Não é uma pessoa que você vê 3 dias na semana e faz, ei, coach, qual é o treino de hoje? Eu acho que isso fica um pouco que manjado, tá, por assim dizer. Eu vejo até muitas pessoas assim no Instagram se autodenominando coach, entendeu? Eu tenho até vergonha de colocar isso. Eu colocava isso nas minhas contas, coach Bruno. Só que a gente amadurece um pouco, né? E a gente vê realmente que as coisas não são assim. A gente vê que para você chegar a um nível realmente de ser chamado de coach, tá, você precisa de muito, e não é por todos, tá? Porque as pessoas que me chamam de coach hoje são pessoas que têm um relacionamento bem mais próximo, tá? De ir pra festa, de saber como é que ela tá. O verdadeiro coach mesmo é aquele que se importa com você, não dentro da academia, e sim fora da academia. E sim depois daquela aula que você tem com ela, perguntar como é que ela está, perguntar como é que está a alimentação dela. Essa, para mim, lá nos Estados Unidos, é o verdadeiro significado de um coach. Tá? Pessoas hoje no Brasil utilizam isso, e ok, nem possa mais, né? Porque coach, para mim, é só o nível 4 agora no CrossFit. E o nível 4 é feito apenas lá nos Estados Unidos,
que são 2 dias em que você vai ser realmente testado por os outros níveis 4 da vida, e realmente não é nada de passar 2 dias. É o que muita pessoa fala, que para você ser treinador hoje em dia, basta 2 dias de curso no CrossFit Internacional. Faz uma provinha, passa e é chamado treinador e pode abrir uma box. Por isso que está acontecendo, por isso que acontecia muito índice de lesões, tá? Porque qualquer pessoa chegava a fazer um curso, abria uma box, estava aula. Não tinha experiência nenhuma de treinamento, tá? Não tinha experiência nenhuma como atleta mesmo, mas eu acho que isso está mudando. Acho que está mudando, as pessoas estão tendo mais consciência, e afinal de contas o CrossFit está amadurecendo e alguns treinadores mais antigos estão amadurecendo, né? Eu acho que é isso que está acontecendo. Bruno, eu vou pegar aqui essa sua conclusão aí, dessa mudança no mercado. A pergunta do professor Renato Lira. Boa noite, professor Renato Lira, obrigado aí. Valeu, Renatão. Encontro. O professor Renato, o personal Renato Lira, ele comenta que o número de lesões no início do CrossFit realmente acontecia de uma forma bem acentuada, isso bem no começo, e ele acrescenta aqui que esse índice vem abaixando. Ele quer saber de você, Bruno, se isso se deve realmente, você que acompanha de perto essa capacitação, você que sabe o que é necessário para se tornar um treinador de CrossFit, onde buscar realmente na fonte, se realmente esse número de lesão vem diminuindo, e você concorda que os profissionais estão se capacitando mais no CrossFit. Você acha que esse raciocínio aí, desse número de lesões abaixando, tem a ver com essa capacitação aumentada aí? Claro, olha pela pergunta aí, Renato, é o seguinte, tem diminuído, só que, é como eu falei, em toda box tem um número significativo, não, mas digamos que de 100 alunos, 4, 5 realmente se lesionam, mas o que eles estão procurando mais fazer, o que fez esse número diminuir, foi justamente eles procurarem, tá, justamente qualificação por isso. Como eu falei, surgiu o mobilidade, surgiu aquelas pessoas que realmente estão prestando mais atenção, tá, na técnica antes da consistência, para depois vir intensidade. E o CrossFit sempre falou disso. Primeiro técnica, depois consistência, que é a repetição do movimento, com a técnica boa, e depois vem a intensidade, que é o aumento de carga, o aumento de volume. Eu acho que essa consciência é que fez com que o número de lesões diminuísse. Tá? E agora é que o CrossFit está mais preocupado, porque os estudos estão caindo em cima dele, por causa do número crescente de boxe por aí, estão caindo em cima dele, e em relação a lesões eles estão se preocupando cada vez mais. Então tudo que acontece lá fora, hoje em dia, chega mais fácil para a gente aqui. Então tudo que eles fazem de inovador lá nos Estados Unidos, o pessoal aqui do Brasil toma com a tendência, não, copiam, e isso faz com que o número de lesões aqui em Recife mesmo tenha diminuído. Tem muitos treinadores bons aqui em Recife, tá? Eu não tenho nada para falar de ninguém, até porque alguns deles também eu não conheço, mas nas boxes, que eu sei que eu já andei, tá? Eu tiro meu chapéu, tá? Para as equipes que são ótimos profissionais de educação física e, além disso, são treinadores mesmo de CrossFit. Então, eu acho que o Recife aqui hoje está bem representado. Tá? Eles têm bastante cuidado em relação a isso. Show de bola. Continuando aqui o bate-bola com relação às perguntas, temos mais um monstro, que é nada mais nada menos que Zidane. Eita. Zidane pergunta para Caju o seguinte: Caju, como é que poderíamos diferenciar um treino que promova função desse formato vendido atualmente com movimentos intensos e em formato de circuito? Como é que a gente vai vender como é que a gente vai trabalhar a função, Caju, se comercialmente a gente está vendendo um trabalho mais generalizado? Pois é, Zizu, valeu aí, a gente é irmão, a gente pensa muito igual para algumas coisas, e eu vejo mais ou menos como você em relação a isso. Tipo, o pessoal está querendo vender os resultados mais rápidos possível, o maior gasto energético possível, o maior suor possível, e parece que ainda estão negligenciando algumas coisas. Tipo, uma coisa bem simples. Ah, não, o movimento integrado é perfeito, mas você vai ali, fazer um movimento do levantamento terra ou stiff, seja lá o que for, e aquele aluno não tem nem a consciência e a condição de manter as escápulas aduzidas, já que estão falando para professores,
manter uma boa adução da escápula durante todo o processo, então onde é que está? Não tem a integração do seu corpo como um todo, não vai acontecer. E lembra que, nesse aspecto, eu tenho que bater palma para o Core 360, que a frase deles mudou, antigamente era essa, mudou agora, mas você é tão forte quanto seu elo mais fraco. Então, pô, o que adianta seu posterior ter uma força gigantesca, seu glúteo ser ainda mais forte, sua lombar ser tão forte quanto, mas chega lá em cima, onde você acha que não tem nada a ver, e tem tudo a ver, e você não tem força ou uma adaptação mínima para manter uma escápula firme e aduzida bem durante todo o processo. Isso vai jogar biomecanicamente um problema gigantesco na sua coluna. Aí o cara, puxa, é integrado. Mas calma aí, pô. Nem todo mundo pode sair do zero ao integrado. Então, nesse aspecto, eu concordo demais com o trabalho de Zidane, que eu preciso trabalhar alguns pontos específicos, mesmo que seja chato pra caramba. Aluno odeia fazer trabalho corretivo, se for principalmente quando é aquele corretivo que você vai em cima de um único ponto, porque tem corretivos que você consegue fazer com o corpo como um todo, generalizando e fazendo realmente uma coisa bem holística, mas tem alguns que são muito chatos, pô. Como é que você vai manter a estabilidade da escápula fazendo exercícios de depressão dela, por exemplo, de forma excêntrica? Cara, desculpa, mas isso é chato. Mas isso é extremamente necessário. Então não dá para você sair gerando movimentos extremamente potentes ou fortes ou suadores, desculpa o termo, sem antes ter o mínimo possível. O que adianta o cara saber acelerar, correr 40 metros, se ele não vai saber frear? Ele vai passar direto? Vai bater na parede? Vai fazer o quê? Então esse tipo de coisa, não tem como você gerar função sem se preocupar com algumas coisas antes. E nesse aspecto eu concordo demais com o Zidane, que às vezes esse trabalho em circuito complica, porque à medida que a pessoa vai ficando mais cansada e a fadiga vai ficando central, o movimento fino dele vai para o espaço. E é nessa hora que ele lesiona. E aí eu vou ligar um pouquinho rapidamente com o Bruno, que essa é a minha crítica maior ao CrossFit. Que é quando você está no nível de exaustão gigantesco, o cérebro já não manda o mesmo comando. E esse comando já vai dar problema lá para baixo ou lá para cima. Seja onde for. É isso que o Caju falou, é perfeito. Até porque a gente sabe que um atleta, quando está 85% tá, de intensidade, ele não escuta nem o que o treinador está falando naquela hora. Entendeu? Verdade. É verdade. Exatamente. Ele não escuta. Cuidado, lombar, levantando. Eu já vi muito isso em campeonatos. Ó, lombar, o cara só quer saber de botar para cima aquele peso. Tá? Então, eu acho o seguinte também. Se você tem um carro esportivo, se você testar ele no limite todos os dias, um dia ele vai quebrar. Entendeu? Então você tem que ter cuidado, tem que ter a parte do descanso, tem que saber. Hoje, para mim, uma boxe perfeita, para mim, seria aquela que ninguém ia fazer nada por tempo. Ninguém ia querer competir com o outro. Entendeu? Apenas consigo mesmo. Entendeu? Você está ali para melhorar seu movimento, você quer botar um pouco mais de intensidade, tem condições disso? Coloca um pouco mais de intensidade, então, vamos ver como é que você vai sair nisso. Só que, como eu falei antes, é difícil você controlar isso, né? Porque as pessoas ainda estão naquela coisa de hoje em dia tudo é bom porque é feita de gamification, né? Que é aquela coisa dos jogos, de competição entre si, tá? Que é uma coisa boa, mas também tem que ver até que ponto isso vai ser bom, tá? Para que não saia lesionando tanto ou prejudicando as pessoas. Eu já fiz treinos em termos de CrossFit que eu fiquei 5, 10 minutos no chão, entendeu? E foi incrível na lombar. E hoje eu tenho 2 ombros, 2 tendinopatia, né, uma em cada ombro, da subespiral, porque justamente eu treinava aquilo da intensidade, né, intensidade, fazendo keep and pull, butterfly, e o quero swing eu rompi minha cabeça do bíceps longa, né, do braço esquerdo, senão vou me operar ano que vem. Então hoje não foi só amadurecimento, como também foi sofrimento, tá, que fez eu amadurecer bastante em relação a isso. E eu não acredito mesmo, mais uma vez, que intensidade é a resposta para tudo. Tá, eu acho que primeiro foi gradativo. Brunão, vai ter mais pergunta para gente aqui. Boa noite, Zidane. Tem uma, só para fechar esse assunto aí, o Caju falou muito bem. Em relação a um autor que o Zidane e o Caju conhece bem, o Marquinhos, ele muitas vezes brinca que o objetivo não é do aluno para você. Você tem um objetivo com o aluno. Então, quando você trabalha com função, que o Zidane falou bem aí, o Caju entrou perfeitamente nos comentários,
Eu brinco muito com meus alunos que quando eu chego com o meu carro na oficina, eu não escolho o serviço que eu vou fazer no carro, porque o mecânico avalia, ele me diz qual a peça que eu tenho que trocar, o que é que eu tenho que fazer no motor, o que é que eu tenho que fazer no amortecedor. Eu não chego para ele e digo, meu amortecedor está quebrado, eu quero trocar. Eu posso até falar isso, mas ele vai avaliar antes. Então, muitas vezes a gente vende o serviço da equipadora. Eu quero um som estouradão, eu quero uma roda topada, mas a gente não passa na oficina antes, a gente não vai na função. E aí o que acontece? Eu boto aquele som topadão e minha bateria, 2 meses depois, vai embora. Então eu acho que essa analogia aí fica bem legal quando a gente vai falar de função, análise de movimento. E puxando aqui a pergunta do Maurício Magalhães. Boa noite, Maurício. Obrigado pela participação. Caruaru. Bruno. Caruaru? Um abraço, pessoal de Caruaru aí. Manda No caso aí. do CrossFit, Bruno, você falou bem aí, e a gente falou agora de análise. O problema estaria, no caso, no treinador, que está aplicando o método de uma forma diferente, e não no método. É isso? É o que justamente, não é a minha opinião, mas a opinião de muita gente mesmo, em que o problema do CrossFit não é a metodologia em si, são os treinadores. Existe, e não só do CrossFit, como também até em treinamento funcional ou na musculação, o que pode prejudicar o aluno não é o aluno em si, é o treinador que está com ele. Então, eu acho que realmente pessoas que não são capacitadas ao ponto de olhar esse geral, né, de ver, você falou agora, Lázaro, de ver realmente o que é que a pessoa precisa, é simplesmente jogar ela no treino. Isso sim, isso para mim seria um profissional que não estaria capacitado de estar dando um treinamento, principalmente de alta intensidade, entendeu? Porque para mim você deve olhar o que o aluno precisa corrigir o erro para fortalecer depois. Perfeito. Brunão, reforçando essa questão da correção e também você falando ainda sobre lesão, Zidane fez uma pergunta para você também, que é o seguinte: tendo em vista que todo esporte de alto rendimento será lesivo, a repetição dos gestos trará alguma hora uma lesão por esforço repetitivo? O que torna-se necessário para o CrossFit sair desse paradigma? Aí ele cita, seria uma periodização eficiente? Sim. É o seguinte, se ao longo prazo, isso vai fazer o que existiu naquele ataque de 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos, né, das Torres Gêmeas, quando viram aquela nuvem de poeira enorme, o órgão, a Organização Mundial de Saúde disse que aquela fumaça não faria mal. Então, depois, hoje em dia, muitas pessoas que inalaram aquela fumaça estão com câncer, com problemas respiratórios. É a mesma coisa hoje. Hoje não se tem como saber onde é que vai estar o número de lesões de CrossFit, se isso vai ser algo acumulativo. Então, o melhor método de evitar isso é fazer uma boa programação, é evitar que algo de ruim aconteça. Periodização do CrossFit existe, mas elas são mais direcionadas para os atletas de elite. Tá? Que quando você tem uma parte de força, tem um mês só de potência, tem um mês de ultra resistência, que hoje eu utilizo assim, dessa forma, com os meus alunos. Tá? Como foi a outra pergunta dele, Thiago, mesmo? Não, ele só relacionou se o esforço repetitivo, a lesão por esforço repetitivo, sim, tem. seria o que é... Pode ficar à vontade. Tem, é isso mesmo. É justamente o esforço repetitivo, não só do movimento, como também da articulação que está sendo trabalhada. Como eu disse, que, por exemplo, tem altos índices de lesões no esporte de levantamento olímpico, no powerlifting. E o CrossFit usa os dois. O CrossFit utiliza o levantamento olímpico, o powerlifting e tem a ginástica também. Então, para você ver esses 3 movimentos, você utiliza muito o ombro, que é onde está o maior índice de lesões, tá, do CrossFit, é justamente no ombro. Então, é aquela coisa. CrossFit tem o mesmo número de porcentagem de lesões do ombro, né, devido a altas repetições, a intensidade e a carga. Eu acho que se você fosse periodizar isso, a forma que hoje em dia a maioria das boxes periodizam é justamente colocar, algumas boxes colocam um mês de aluno num programa que eles chamam de um programa básico, em que você vai aprender alguns movimentos fundamentais, por sinal vai estar na Clean Cup, esses movimentos que eu vou ensinar. Tá? E depois disso você vai aplicando gradativamente a carga e lapidando a técnica dele. Então,
É aquela ordem que eu falei. Primeiro, técnica, consistência e intensidade. Se for falar em termos de periodização, macro, micro, isso não existe para 99% dos alunos de CrossFit no mundo, não existe. Apenas para os atletas mesmo de elite. Ou pessoas que realmente querem participar de jogos, ele pensa numa programação, numa off-season, numa in-season, ele realmente trabalha como se fosse um atleta mesmo de verdade. Beleza, Brunão. O professor Fernando Carneiro, boa noite, professor. Ele está dando boa noite aqui aos palestrantes, parabenizando a iniciativa. Obrigadão, professor. A pergunta dele é o seguinte: nós sabemos que uma grande parcela da população está sedentária e apresenta algum tipo de patologia. Que estratégias vocês acham que essa população e que tipo de intervenção vocês acham mais eficiente? Aí vem uma questão polêmica aí, eu vou deixar para o Caju. Só vem a parte boa para mim, né, galera? Só a belezinha. Então, isso já é bem complicado, porque é o seguinte, 99,9% da galera que está em casa e procura uma atividade física com algum profissional, ele sempre tem mais de um objetivo. Um está bem guardado, que ele só vai falar quando você realmente for buscar lá atrás. Por exemplo, Caju, eu estou com o joelho machucado. Mas no final das contas eu queria botar um biquíni e ficar linda na praia. No final, o verdadeiro objetivo dela é o biquíni. Mas ela quer primeiro falar para você que ela está com problema no joelho. Então, como você vai deixar de pensar no todo para fazer só o tratamento? Tratamento não, porque desculpa que senão vira físio. O treinamento para melhorar a questão de dor no joelho dela, aquela patologia, aquela lesão. Pode ser articular ou pode ser sistêmica, pressão alta, de um modo geral. Você não consegue dissociar as duas coisas, porque senão o aluno vai desmotivar e ele vai embora, ele volta para o sofá e ele vai procurar um médico para resolver com um remédio. E aí você não fez muito bem o seu papel. Porém, acertar a mão é muito difícil, amigos. Complicado. Você tem que ir de pouquinho, ganhando um grau que seja na articulação para melhorar, ou diminuir a dor um dia para quem sente dor 10 anos direto todos os dias. E conseguir aos poucos trabalhar os problemas que ela não tem para conseguir chegar mais rápido no objetivo real. Então, por exemplo, se eu brinco muito, brinco não, uso muito. Meus alunos com lesão grave de joelho, mas querem emagrecer, eu jogo o pessoal na roupa que acorda porque está movendo a parte superior. E o gasto energético é interessante, o trabalho de força é interessante, estabilização é interessante. Então você tem que conhecer bem, eu acho que não dá para ser muito generalista mais, você tem que conhecer bem cada ferramenta para saber o que ela pode te dar de melhor para aquela pessoa em especial. Quando você está falando em problemas sistêmicos, você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Sai um pouquinho dessa sua mentalidade apenas metabólica para entrar na realidade. Um cara com câncer não é o mesmo trabalho. Um cara com pressão alta nunca é o mesmo trabalho. Então, infelizmente, o generalista não vai sair legal, não vai sair bem. Ele tem que ter o todo, mas ele precisa ver a visão de cada parcela para juntar no todo. Todo mundo me conhece e sabe que eu digo que o cara tem que fazer um mega Frankenstein do bem. Tem que fazer um Frankenstein muito bom. Se você não faz um Frankenstein muito bom, você vai prejudicar muito mais do que você vai ajudar as pessoas. Caju, continuando o que você está falando e até respondendo também, que a gente está aqui até para interagir mesmo, todo mundo interage, e tudo isso que você falou reforça o que a gente vem ditando como regra. Temos que ter ferramentas na caixa. A gente precisa ter todas as oportunidades possíveis para suprir as necessidades dos nossos alunos. Então, quanto mais conhecimento teórico, quanto mais experiência prática a gente tiver, agregar os dois, associar os dois, melhor não é para a gente não só, melhor é para o nosso aluno também. Claro. Quem ganha é todo mundo. Então, é bem isso. Eu estava falando justamente desse... Você tem que ter uma base sólida, claro, saber os princípios metodológicos de cada prescrição, de treino, inclusive no treinamento funcional,
que eu vou falar bem sinceramente, que são as metodologias generalistas, não preciso dar nome, mas a gente sabe que existe, e depois que você está bem nesse sentido, tem que sair pulando para questões específicas. Para isso, eu vou naquele método, eu vou naquela ferramenta, porque depois eu vou saber muito bem como usar. Exatamente. E aí você estuda o perfil comportamental do seu aluno. O que é que Perfeito. motiva o seu aluno? O que é que Perfeito. deixa o seu aluno com prazer e satisfação para realizar aquela tarefa? Bate nessa tecla, porque aí você muda o estado mental dele e consegue fazer, talvez, alguma coisa que desmotivasse ele antes. Então essa é a ideia. Conhece o máximo o seu aluno, cria-se uma relação direta com ele, além do técnico, cria-se essa relação e daí você usa as suas ferramentas de uma forma mais fácil. Mas para isso, você tem que ter ferramentas, concorda? Então, nisso eu concordo demais com o Bruno, nessa questão de a gente chamar o treinador de coach. Porque você conhecendo muito bem o seu aluno, você vai entender se ele vai curtir a ideia de ficar com um calo na mão, que parece um coração quando ele está fazendo exercício com kettlebell, ou se ele vai odiar fazer isso. Então, é perfil comportamental. Você não vai brigar com isso. Você vai obrigar o cara a sair com a mão sangrando, porque você acha legal, porque o snatch do kettlebell é massa. Não é por aí, cara. Você vai desmotivar e você vai perder um cliente. Não estou fazendo você perder um cliente. Talvez até a atividade física como um todo vai perder o cliente. Perfeito. Então, o máximo de ferramenta possível para você encaixar para aquela pessoa. E existem perfis muito parecidos. Aí, se você quiser juntar um grupo similar e tentar fazer alguma coisa próxima disso, bom para você, que chama de small groups. Mas sem ferramenta não vai dar. Peraí, rapidinho, Thiago, posso falar aqui rapidinho? Pode ficar à vontade, Brunão. Esse gancho aí da pergunta do Caju, o cara falou ali como é que faz para aumentar uma intervenção legal, né? Para aumentar estratégias para adotar para a população, né? Em volta da atividade física, eu faço um negócio bem interessante, caso você não tenha, caso a pessoa não tenha tempo, diga, não, porque eu trabalho 8 horas por dia, não tenho tempo, acho que negócio de tempo é balela, tá? Aí sabe o que ele podia fazer, pô? A cada hora ele fizesse 10 flexões, tá? Sério, em 10 horas ele ia fazer 100. Se cada dia ele fizesse 100, no final do ano ele ia ter feito 36.500 flexões, fazendo só 10 a cada hora por dia. Entendeu? A forma dele se exercitar, ele pode até fazer também, por assistir um jogo do esporte. Aí o esporte faz um gol. Né? O esporte faz um gol. Então vai fazer muita flexão. Vou comemorar aí, vou fazer agora 20 agachamentos e 10 burpees, enfim. Você está fazendo formas de divertidas até de treinar para aquelas pessoas que não têm tempo de fazer nada em casa. Ou numa academia, no caso. Né? São alternativas, isso é verdade, são alternativas. Eu acredito que a gente está aqui para facilitar a vida de quem nos procura. Então, quanto mais alternativas tivermos para oferecer, embasadas, claro, porque não é passar qualquer coisa, mas quanto mais alternativas embasadas a gente tiver, melhor para todos. Ó, vê só, continuando as dúvidas, tem uma dúvida muito interessante de Renato Lira, agora para o Caju, que é o seguinte, Caju, é uma dúvida minha também, é até uma inquietação minha. É o seguinte, o treino funcional, a gente já bateu a tecla, é uma realidade. Treinamento funcional embasado com um professor que tenha ferramentas é uma realidade. Por que então, Caju, o treinamento funcional na área desportiva, e ele citou aqui o futebol, não é tão investido? Se é uma realidade, se o embasamento... E outra, vou até aumentar um pouco mais a pergunta de Renato e deixar o pepino para você. O mundo inteiro já faz. O Bayern de Munique é o maior clube hoje e de maior exemplo em tudo, principalmente tecnicamente. Toda a base dele é treinamento funcional. Neuro. Os caras estão trabalhando neuro. Por que, Caju, aqui a gente ainda nem investir no meio a gente investe? Thiago, de verdade, eu não sei a resposta, meu amigo. O que eu posso tentar imaginar é que essa leva de preparação física e de treinadores não se renovou. A gente, infelizmente, eu vou falar bem sinceramente, e eu acho que é um gancho para uma pergunta de um nosso colega que fez aqui,
infelizmente, de um modo geral, nossa carga docente ainda está precisando renovar um pouco. Seja universidade, seja trabalho docente, que eu falo, pô, o técnico é um professor. Ele é um professor. Então, está precisando de uma renovação. Está precisando olhar com um olhar mais atual. E eu vou além. Você está falando do Bayern, e eu vou citar a NBA. Os caras jogam todos os dias. Kobe Bryant e LeBron James jogam todos os jogos, todos os quartos e todos os dias. E os caras não se machucam há 4 ou 5 temporadas. E por quê? Me perdoe. Jogador brasileiro, pelo amor de Deus. O cara, ai meu Deus do céu, eu vou jogar 3 dias numa semana e vou me machucar. Eu preciso ir pro DM. Cara, não é isso. Tá muito longe. E eu não sei a resposta. Até porque eu já vi isso em outras academias que eu trabalhei. Uma pessoa que tem uma boa ideia, ou tinha uma boa paixão, sei lá, de treinamento funcional, ele tirar uns atletas que jogavam super em trabalhos lineares e do dia para a noite ele tirar o cara para uma parte funcional, jogou o aluno para fazer trabalho de coordenação, o aluno não, o atleta, trabalho de coordenação no Bozu, torceu o pé do cara, o cara passou 3 semanas sem jogar, quando voltou foi demitido. E aí, a culpa é de quem? É do atleta? Lógico que não. Tem que ter um embasamento, tem que ter a renovação, mas também tem que pensar que é uma progressão. Não dá para o cara sair do leg press ou fazendo aquele agachamento, me perdoe, galera, meia bomba, com 1000 quilos do lado, achando que é aquilo que vai resolver o problema do cara, para depois fazer o cara trabalhar com toda a especificidade do treino ou não, do dia para a noite. Isso vai demorar muito tempo para o Brasil ainda melhorar em qualquer esporte que você tiver. Por isso que a galera tá saindo do Brasil para treinar fora. É. E, infelizmente, é uma realidade, é uma triste realidade. Eu não sei a resposta, cara. Espero, Renato, que se você souber, me ajuda, que a gente faz uma campanha mundial, nacional aí para ver se melhora, porque eu não sei. Desculpa, eu não sei. Pegar o gancho rapidinho que o Caju falou aí do overtraining, que eu acho interessante que as pessoas acham que treinando da forma, eles acham que treino intenso para entrar em overtraining. Olha, eu acho que para uma pessoa entrar no overtraining mesmo, pô, o volume é um volume enorme de treino. Pô. Tipo, milhares de horas de treinos por ano. Pô. Chega de 12 horas por semana. Aí eu me pergunto, quem treina na academia 12 horas por semana? Pô? Eu. Bah, tá bom. Não, então realmente você pode entrar no overtraining, cara, entendeu? O que eu faço, justamente até nos atletas, eu chamo de uma recuperação ativa que você deve utilizar também, né? Que é o aluno naquele dia off dele, fazer uma hora de aeróbio. Olha aí, ó. Tá vendo? Que isso, hein? Também, né? Cuidado. Os tipos de movimento mais estrutural, um trabalho mais estrutural, entendeu? Mas eu gosto muito de um trabalho recuperativo, de uma hora de aeróbio, eu utilizo muito, comigo mesmo, entendeu? Não, porque acho que todo ser humano precisa trabalhar a sua capacidade respiratória através de um treino que dure mais de 1 hora e vai até 1 hora e meia. Lógico que passar de 1 hora e meia já é ultramaratonista, que não é o nosso caso. Né, mas sim, eu estar falando do overtraining, tá? E realmente é um volume muito chocante de ver que pessoas treinam pouco com medo de entrar nesse estado de overtraining, que é algo realmente que é raro. Tá? O que acontece é que a pessoa pode ser chamado subrecuperado, mas não realmente que ela se encontre em overtraining. Beleza, Brunão. Só pegar um gancho aqui, vamos vender um pouquinho o peixe do clube e dos outros profissionais. O Bruno deixou uma alternativa aí, acredito eu, e com essa caixa de ferramentas aí gigante que o Bruno tem, ele deu um exemplo de, acho que para quebrar sua desculpa aí, as 15 flexões por hora, e ele colocou a quantidade de trabalho que você consegue fazer no ano. Acredito eu que já quebra essa barreira aí da desculpa, mas aí vamos entrar fortemente de como a gente consegue sistematizar esse trabalho, para não ficar uma coisa aleatória. O Bruno com certeza vai falar dessa sistematização, desse volume de trabalho na clínica, tá? E aí eu puxo um pouquinho para a importância e para o que vem acontecendo, voltando à questão da parte tecnológica. Eu tive a oportunidade de acompanhar um estágio aqui fora, e eu vi uma cena não muito legal. Eu vi uma aula coletiva sendo dada por um projetor, cara.
Isso para mim é uma tecnologia que entra em conflito, porque eu não tenho correção de um projetor. Tem a reprodução. A reprodução, vocês podem ver da área aí, os professores e até os alunos que estão presentes, percebam a diferença de quando você reproduz o movimento e o aluno executa, e quando você orienta o movimento sem fazer a reprodução e o aluno executa. Essa questão do aprendizado aí diferencia bastante. Imagine um projetor dando aula. Esse é o lado que eu não acho legal da tecnologia, mas eu acho que se a gente souber usar a ferramenta do aplicativo, até como uma forma de sistematizar esse treino da gente, quem vai organizar o Bruno no CrossFit, quem vai organizar o Caju no Funcional, fica legal. Só para dar um esclarecimento aí, de que a sistematização é importante. Quando a gente tem que colocar qualidade no movimento, pensar na quantidade, lógico, vai ter quantidade de movimento, porque eu acredito que realmente está tendo muita quantidade hoje, até no espaço de tempo, quem sabe é menor, mas às vezes a gente esquece um pouquinho de como vai ser a qualidade desse movimento. E aí, Caju e Bruno, vamos fazer o seguinte agora. Tem uma pergunta aqui do John. O John pergunta ao Caju e ao Bruno, qual realmente é a essência do treinamento funcional e do CrossFit? Qual a maior virtude do treinamento funcional? Qual a maior virtude do CrossFit? E qual as maiores limitações de cada treinamento? Queria começar aí pelo Caju. O que você acha, qual é a essência do treinamento funcional, Caju? E qual a maior virtude e limitação? Pô, John, um abração, cara. Gosto pra caramba também de você. Valeu aí pelo pepino, porque a essência é interessante. Difícil é você fazer citar, porque tem vários autores que falam que seria o treinamento funcional. A minha concepção de treinamento funcional é conseguir fazer com que a pessoa tenha uma excelente qualidade de movimento, capaz de realizar movimentos muito bons, limpos, sem nenhuma assimetria de força, e conseguir fazer com que isso ele tenha uma boa capacidade de treinabilidade. De ele ser bem movimentado, ou se movimentar bem, desculpa, e conseguir chegar no nível de trabalhos de força, potência, aceleração, que é em nível esportivo, da melhor forma possível para aquela pessoa, para aquele objetivo. Ah, não, Caju, eu quero ser um jogador de futebol de final de semana. Talvez eu não precise treinar o cara como um jogador profissional, mas eu preciso saber que ele tem pontos a serem trabalhados que são extremamente importantes. Para uma melhora do desempenho, que eu não separo muito bem, mas eu ainda vejo um pouco com essas duas vertentes. Um lado vai muito para o desempenho físico, o outro lado vai muito para prevenção de lesão e qualidade de movimento. Se você consegue juntar essas duas partes, a pessoa só vai ter a ganhar. Então, na minha concepção, a essência é essa: bom movimento e ser capaz de desenvolver e a sua performance ao máximo para aquele determinado objetivo, ou para aquele perfil de pessoa. A lacuna é que às vezes o pessoal está mais preocupado em ter o resultado final e esquecer o caminho como um todo. E não sabe onde é que está errando. Então, todo mundo quer levantar 400 quilos no levantamento terra, ou agachar com 180, mas não sabe como fazer o cara chegar com 180 lá no pé, com o bumbum no chão, na melhor forma possível. Então a pessoa está pensando muito na frente e está esquecendo o caminho a ser percorrido, que pode ser chato. De repente eu posso passar algum tempo fazendo um trabalho de correção com aquele aluno, por um mês talvez, para que daqui a 6 meses ele seja um monstro, um Rich Fanning da vida, mas ele precisa passar pelo processo. Eu vejo, infelizmente, muito isso. As pessoas querem chegar muito rápido no lugar e não querem passar pelo processo como um todo. Boa. Espero que eu tenha respondido, John. Bom, no caso, pegar o gancho aqui no caso do CrossFit, a maior virtude é realmente tirar as pessoas do sedentarismo e você vê realmente mudanças drásticas para o melhor, né, para quase 100% dos atletas que praticam. Você vê resultados de pessoas que começam a ficar mais fortes, que começam senhores de idades a fazer suas próprias compras, entendeu? Dos pais brincarem mais com as crianças, de um cara que tem uma melhor qualidade de vida, de uma forma geral.
Tá? Por isso que ele fala que é um treinamento de força e condicionamento físico geral. No caso da alimentação do CrossFit, para mim, continua sendo a falta da individualidade biológica, tá? E da periodização. É uma periodização que eu falo mesmo, periodizar. Se quer periodizar uma pessoa, considera um aluno de CrossFit como atleta, periodiza ele como atleta, entendeu? Faça os passos, as fases que devem ser feitas, tá? Com cada atleta, e que eu acho que isso sim, eu acho que seria a melhor solução. Tá? Só que aí você tem que realmente conhecer mesmo do CrossFit, né? Saber o tipo de movimento, ter uma bagagem aí bem legal, sabe? Para poder fazer isso de forma individual com cada aluno. Show de bola. Eu queria só um tempinho, 30 segundinhos, prometo ser rápido, para voltar um pouco sobre a pergunta de Renato Lira, do futebol. Porque, como eu falei para Caju, é uma inquietação minha de ver o mundo evoluindo e aderindo a novas ferramentas e novas perspectivas de movimento, enquanto que o Brasil está meio estacionado. E aí, Caju respondeu bem, e mesmo assim também disse que não tinha resposta, mas mesmo assim respondeu bem, eu gostei da resposta. E eu reforço dizendo que o grande problema do Brasil é acreditar que ainda é uma potência em termos da área de desporto. A gente vê vários jogadores saindo daqui e tornando-se muito melhores. Neymar aqui já era um gênio, mas Neymar na Espanha hoje está muito melhor do que ele era. Inúmeros outros exemplos, Ronaldo Fenômeno, Ronaldo Gaúcho, Kaká. Então, as gerações de outros países vêm evoluindo em termos de movimento e o Brasil está meio que numa ilha, acreditando que ainda é uma potência e que tudo que ele faz dá certo. Mas se pegarmos em termos de capacitações, hoje o Brasil é um país muito atrasado. E aí eu reforço também um ponto que profissionais com novas ideias, profissionais, eu tenho experiência de conhecer, não experiência própria, mas conheço profissionais com boas ideias, profissionais novos, profissionais que fizeram intercâmbio e têm experiências internacionais, não têm livre acesso para implementar dentro dos clubes daqui de Pernambuco. Falo Pernambuco. Não tem. Por quê? Porque é uma corja ainda muito fechada. São profissionais de tempos anteriores que se fixaram naquele patamar e que hoje implementam apenas aquilo que querem. Então, é só para acrescentar na pergunta de Renato, a resposta, que o maior problema, eu acredito, que é o nosso pensamento. A gente ainda não despertou para que a evolução do mundo. Engatinhamos enquanto o mundo já está correndo. É uma frase só, um ditado popular. O problema do brasileiro é achar que Deus é brasileiro. Perfeito, perfeito. E o Papa é argentino. Caju. Oi. Eu vou direcionar para o Caju a pergunta, mas o Bruno pode fechar também aí, com a opinião dele. Tá vindo uma crescente grande aí, isso aí a gente já discutiu no Hangout todo, do funcional e do CrossFit. E aí o nosso professor Tiago mandou uma pergunta aqui. O que é que falta para o CrossFit e o treinamento funcional serem implantados ou trabalhados na grade curricular do curso de Educação Física? Vocês que estão mais por dentro aí dessa parte da graduação ou pós-graduação, está chegando alguma novidade aí? Vocês acreditam essa importância? Dá para fazer um período aí, uma cadeira nessa grade curricular? Ô Lázaro, nesse aspecto, eu vou bater um pouquinho de novo nesse martelo, de que o pessoal que já está há muito tempo nessa empreitada de universidade está realmente precisando abrir um pouquinho mais a cabeça para... Não dá para chamar de novidade, cara, porque tem coisa que já está há 1000 anos sendo retrabalhada, reformulada e reutilizada dentro de um contexto diferente, por exemplo. Então, parece que choca. Eu já tive alguns questionamentos na graduação ou na pós-graduação sobre a avaliação funcional, mas tive choques em relação a ser extremamente subjetiva, por exemplo, e que essa subjetividade não consegue ser retratada em artigos científicos ou não dá para ser na realidade acadêmica. E na prática,
a gente vê que está dando muito certo, e não é empirismo, na verdade, porque algumas coisas já estão surgindo no mundo científico, por exemplo. Demoram um pouco mais? Demoram. Um pequeno problema que eu acredito que eu vejo na educação física da gente é que o cara tem que sempre saber que 2 e 2 são 4, mas se ninguém fez um artigo provando isso, é um problema. 1 mais 1 são quanto? Não, se não tiver artigo, 1 e 1 é 11, em vez de 1 e 1 são 2. E esse eu tive esse problema. Eu acredito que a visão tem que mudar um pouquinho e abrir a mente para o que está vindo. Graças a Deus, a gente já está melhorando. A gente tem colegas, mas juro por Deus que não é desmerecendo o pessoal mais antigo da universidade, mas a gente já tem colegas que estão muito bem atualmente, entrando nas estaduais, nas particulares, e estão lidando muito bem com esse momento. Então, também é uma realidade a se conceber e esperar um pouquinho também da ciência ajudar. Porque tem coisa que está sendo estudada agora, há 1 ano ou 2, e já tá sendo uma realidade há 30 anos. E a novidade eu falo agora ou falo depois? Pode falar agora. Fala agora. Então, em março, a gente vai abrir aí um MBA em gestão de negócios fitness e de bem-estar. O tema ainda vai ser esse, mas a nossa proposta é pegar uma pessoa que vai entrar no mercado de trabalho e vai sair sabendo muito bem como empreender nessa área de fitness e wellness, ou bem-estar. Então, espera aí que em março de 2016 vai entrar um MBA interessante, uma visão diferenciada. Posso só apresentar um artigo aí falando sobre o que o treinamento funcional fez aí em 2014? Claro. Copa do Mundo do Brasil. Eu pedi para o nosso palestrante falar um pouquinho do que aconteceu com a Alemanha, como eles se prepararam. E aí eu acho que deu resultado, né? Infelizmente, a gente sentiu na pele aí, com muito artigo durante os treinos. A ciência provou aí que deu resultado, né? E aí, Tiagão? E aí? Pessoal, a gente está finalizando aqui. Eu peço desculpas por não ter tempo suficiente para responder a todas as perguntas. Várias foram as perguntas que mandaram para a gente. Agradecemos, na verdade, demais toda a presença de vocês. Quero também deixar uma novidade, Caju deixou uma novidade fantástica para quem é da área, não só da área de educação física. Todo anúncio que a gente fez com relação a esse Hangout, a gente colocou profissionais da área de saúde. Por que profissionais da área de saúde, se é algo técnico de educação física? Porque eu acredito que toda a área de saúde tem que conhecer o movimento. Porque o movimento hoje é o maior remédio. Então, quanto mais eu tiver conhecimento sobre o que é o movimento e como ele está funcionando, melhor para o meu paciente, se eu for um médico, melhor para o meu cliente, se eu for um fisioterapeuta. Então, eu acredito que essa interação tem que existir. Tem que existir. E aí, Caju deixou essa novidade fantástica para março. E eu deixo outra, que é o seguinte. O nosso Hangout vai ser sistematizado. A Clube Up, assessoria esportiva, vai sistematizar o Hangout e vamos convidar vários professores de N áreas. Não só professor de educação física, médico, osteopata. Vamos trabalhar de uma forma em que todo e qualquer profissional da área de saúde tenha nesta ferramenta daqui da internet, o Hangout, uma forma de se atualizar e de estar por dentro. Eu acredito, Caju, Bruno e Lázaro, acreditamos que tudo isso aqui é feito para vocês. A gente acredita que isso é uma ferramenta fantástica. Muito boa mesmo. Caju, fala. Deixa eu vender meu peixe aí para sábado, pô. Me ajuda aí. Pra eu pagar minhas contas, tá? Vende aí, professor. Tô brincando, galera. Bom, sábado agora, na Clínica App, eu vou falar 8, 9 horas sobre treinamento funcional. A proposta é que a gente saia mais ou menos pensando diferente, talvez. Eu vou encher a cabeça do pessoal de dúvida, porque na minha ideia é isso. É tirar um pouquinho a questão da normalidade, do óbvio, para as pessoas trabalharem melhor e saberem que para cada
momento do treinamento, eu posso ter mais de uma opção e eu tenho que saber usar a melhor opção ou pelo menos evitar a pior opção. Então, sábado, vou falar um pouquinho sobre uma mega novidade que está acontecendo na nova genética, vamos pensar assim, na origem do treinamento funcional, falando sobre treinamento facial, que é um negócio muito novo. Vou dar só uma deixa, que todo mundo acha que o glúteo se insere em algum osso. E ele não se insere em nenhum osso. Ele se insere na fáscia. Ele se insere na fáscia tóraco-lombar. E aí? O cara fala, poxa, Caju, legal. Ah, então, e que o estímulo, ele não é neural inicialmente. Ele pode ser por contato mecânico. E aí o negócio dispara muito mais rápido. E aí? É doido, né, velho? Mas é um negócio extremamente antigo, de 2011 pra cá. É antigo pra caramba. E depois a gente vai falar naturalmente, desculpa aí, vem daí, tem vaga ainda, pô. E, de repente, usar uma boa estratégia de avaliação que seja simples, que numa aula você faça, durante o treino do aluno seja interessante de fazer, e depois, aí você vai ver se ele está no patamar de um mega sedentário, e aí eu uso o leg press, pô. Ou ele é um cara extremamente treinável, feito Bruno Superman, nosso amigo, e jogar o cara pro levantamento olímpico com a melhor carga possível dentro daquela ótima execução. Então, a ideia é tentar conversar sobre isso e fazer vocês pensarem se o corretivo é melhor antes, durante ou depois do treino. Perfeito. É o meu peixe, pessoal. Por favor, vão lá, vai. Eu tenho que pagar as contas. Minha mãe fica enchendo o saco. Antes das considerações finais de Bruno, são 11h34 da noite. Caju simplesmente bota inúmeras pulgas na orelha do pessoal, com várias polêmicas, e aí eu deixo um convite para todos vocês. Sábado agora, a Clube Up está realizando o evento Clínica Up, Caju é o palestrante, vai ser na Companhia Atlética, dia 21 agora, treinamento funcional até você dizer basta. Brunão, considerações finais, muito obrigado pela presença. Obrigado a vocês pelo convite. Eu espero que eu tenha sido claro, né, nas perguntas que tanto vocês como as pessoas que estavam nos assistindo fizeram. Tá, eu quero também vender um pouco do meu peixe, que vai ser apenas dia 12 de dezembro, né, que é do CrossFit, no caso. Eu vou falar justamente sobre essa nova visão, tá, que eu estou tendo e muita gente também vai chegar até aos poucos. Do CrossFit, no caso, eu vou falar sobre realmente a periodização dos treinos, por que é importante a individualização, como é que você pode periodizar ou individualizar a pessoa. Vou falar também sobre treinos de força e as limitações, tá, hoje existentes no CrossFit que você pode fazer para minimizar esse tipo de limitações. Fora que vai ter também muita prática. Eu acho que 80% vai ser prática e 20% vai ser teórico. Dia 12 de dezembro. Lázaro. Opa. Professores, amigos e alunos, muito obrigado pela participação. Nossos ilustríssimos palestrantes, obrigado por mexerem aí na agenda, obrigado por aceitarem o convite. Sábado tem tudo de melhor no treinamento funcional, ele com 50 anos de mercado aí. Quem? O quê? Dia 12 a gente tá. E vamos pensar aí em qualidade de movimento, beleza? Tá com você, Thiago. Pessoal, contamos com a participação de vocês. Na verdade, contamos com a ajuda de vocês para divulgar esse Hangout, que a partir de 2016 é a novidade da nossa área. A gente vai fazer com que isso aqui seja algo constante e muito rico em conteúdo. Vai ser fantástico. Talvez até do outro lado do continente, hein, Thiago? Isso é verdade. Isso é verdade. Até o pessoal vai ter línguas, né? Inglês aqui e tal. Ó, então, pessoal, muito obrigado mesmo pela participação de todos. Eu espero que vocês tenham gostado. O WhatsApp que aqui está para as perguntas continua aberto, porque a nossa relação é direta com o Caju, com o Bruno, com o Lázaro, eu, Thiago. Então, qualquer que seja a pergunta, qualquer que seja a dúvida, não se encerra aqui no Hangout, não. A gente está encerrando mais por causa do horário. Mas as questões, os questionamentos e a relação tem que ser direta.
O professor da educação física, ele precisa quebrar a barreira. Cabrobró, que foi um palestrante passado nosso, ele falou uma coisa que é a maior verdade do mundo. Não tem mais espaço para o profissional marrento. Não tem, cara. O relacionamento é que faz com que eu cresça, Caju cresça, Lázaro, Bruno e você. Então não tem mais espaço para aquele profissional que acha que é a cereja do bolo. Não tem mais. Não tem. Ou a educação física se junta e cresce junta, ou então vamos se perdendo com o decorrer do caminho. Eu não quero me perder e tenho certeza que quem está assistindo até agora também não quer. Então vamos colocar a ferramenta dentro da cabeça e muito obrigado. Até a próxima. Valeu, galera. Valeu, Caju. Obrigadão valeu, Lázaro. aí. Muito obrigado, Valeu, Bruno. galera, Valeu. pela oportunidade. Nós. Muita gente boa, velho. Muita gente do meu respeito aqui tá falando no WhatsApp ou falando, assistindo. Muita gente do meu respeito mesmo. Valeu aí. Boa noite. No WhatsApp ou falando, assistindo. Muita gente do meu respeito mesmo. Valeu aí. Boa noite.